Inicia a gravação e a gente vai começar então, tá? 1h33, 13h33. Bom, pessoal, aqui, não sei se vocês sabem, vocês já fizeram a UC rotinas de pessoal, né? E começaram uma UC aí de 10 aulinhas, finalizando já, né? Eu acho que o curso de vocês, que é a integralização, ou seja, integrar tudo que vocês aprenderam lá na rotina de pessoal, tá? Aqui a gente vai fazer a integrar, ou seja, colocar em prova tudo que vocês fizeram lá, tá? Então, vamos botar, estamos botando para dentro aí, mais 3 minutinhos. Enfim, pessoal, a gente está começando aqui, pessoal que está chegando agora, tá? Eu vou colocar isso aqui para gravar lá e vou deixar lá na plataforma lá para vocês, tá? Eu só peço a vocês, quando forem acessar lá, porque quando eu coloco lá na plataforma, né, demora um pouquinho porque o Google fica processando, tá? Então, quem não conseguiu pegar, vai 1 hora depois, mais ou menos, só que eu acho que dá para assistir essa gravação, porque o Google demora a processar lá. Mas eu deixo lá, tá? Para quem quiser depois dar uma olhada. Então, vamos lá. Tenho aqui 16 pessoas. Então, como eu disse, é uma integralização, ou seja, colocar em prova o que vocês tiveram lá na UC Rotina de Pessoal. Mas, antes disso, eu quero passar para vocês aqui, eu vou colocar a tela aqui, para a gente tela inteira, e vou agora partilhar com vocês, né, só para a gente voltar um pouquinho, fazer a reminiscência aí, da cartilha. Vocês estão enxergando essa cartilha? O slide aí, pessoal? Alguém pode dar uma palavrinha, por favor? Por gentileza? Sim. Sim, né? Tá ok, obrigado. Então, o que vocês vão ter que fazer comigo nessa UC? Nessa UC, na verdade, vocês vão fazer uma cartilha, tá? Uma cartilha, deixa eu colocar para dentro aqui. Vocês vão ter que fazer uma cartilha, tá? Onde vocês vão ter que colocar tudo que vocês aprenderam lá. Então, é como se fosse um livrinho, um livreto, tá? Um livreto em relação a tudo que vocês aprenderam lá nessa UC, tá? Então, vocês vão ter que fazer e colocar nela. Então, como a gente vai fazer isso, tá? E eu já deixei para vocês lá na primeira aula, a gente já até começou a fazer a introdução. Vocês vão ter que fazer a introdução. Na verdade, o que vocês vão ter que fazer primeiro, né, pessoal? Só para a gente entrar. A capa da cartilha, onde vocês vão colocar lá o nome, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma capa aqui, só para, se não tiver, eu vou deixar lá para vocês. Mas deixa eu ver se eu tenho um exemplo de alguma capa aqui, porque eu possa mostrar para vocês aqui rapidamente. Jogo rápido. Só para a gente tentar aqui. Jogo rápido aqui. Antes da gente começar aqui, deixa eu ver. Rápido aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma capa. Não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma capa aqui. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Desculpa, pessoal. Bom, aqui, ó, eu tenho uma capa, tá? Onde vocês vão ter que fazer, deixa eu colocar aqui, uma página só, onde vocês vão ter que fazer uma capa parecida com essa aqui, tá? Vocês vão fazer uma capa, a capa da cartilha, tá? Onde vocês vão ter que colocar lá o mascote, tá? Vocês vão dar um nome ao mascote do jeito que está aqui, bem parecido com essa aqui, tá? A capinha da cartilha, tá? E logo após vocês vão começar a introdução, tá? Que seria mais ou menos isso aqui, tá? Onde vocês vão fazer a introdução, e vocês podem fazer isso no Word, tá? Então, voltando lá, tá? E a gente vai dar... concluir o raciocínio, vocês vão fazer a introdução, tá? Logo após, vocês vão fazer o índice da cartilha. Vou botar mais um para dentro aqui que está chegando agora. Então, vocês vão ter que fazer o índice da cartilha, tá? Vocês vão, na aula que vem, começar a fazer esse índice, tá? E o que é esse índice? O índice é como se você estivesse lendo um livro. Quem lê um livro sabe que você tem um índice, né? Tudo que você, qualquer assunto que você quiser ver, para que você não leve tempo, né, folheando todo o livro, você vai lá no índice e vê lá em qual página está o assunto. Então, a mesma coisa, essa cartilha da UC do Departamento Pessoal. Se você quiser ver lá, começar a colocar lá no primeiro índice. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, lá no exemplo da cartilha, do índice. Então, eu tenho aqui, ó, admissão e registro de funcionário. Começa na página 4. Se eu quiser
tudo que eu quiser ver relacionado à admissão e registro de funcionário, eu vejo na página 4. Aí começa depois, folha de pagamento. Vai lá para a página 6, tudo que tiver relacionado à folha de pagamento, né? Eu deixei um buraco aqui de propósito, porque isso aqui é só um exemplo, tá? E aí tudo que você for ver lá de departamento da folha de pagamento, horas extras 50%, 100%, reflexo, enfim, tudo você vai ver aqui, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, voltando, é a capa, tá? E aí começar a introdução que vocês já me deram. Essa introdução vocês vão ter que passar para o Word, tá? Do jeito que está aqui. Tá? Quem não tiver condições de passar para o Word vai ter que fazer essa forma manuscrita para mim, de qualquer forma, né? Se puder fazer, digitar isso, fica bem mais fácil, tá? Então, isso aqui é uma cartilha. Bom, voltando à cartilha. Logo após do índice, tá? Vocês vão fazer o desenvolvimento, tá? Então, logo após a cartilha, vocês vão começar a fazer o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Então, você vai ter que pegar lá a cartilha, né? Se você for ver lá a cartilha, você colocou lá, tá? Capa, introdução, o índice. Então, tudo que é desenvolvimento, a partir do índice, você vai começar a fazer o desenvolvimento. Então, o primeiro desenvolvimento que você começaria a fazer é sobre admissão e registro de funcionário. Então, você vai explicar lá o que significa admissão e registro de funcionário, e aí começa todo o desenvolvimento. Mas isso aí a gente vai falando no decorrer das aulas lá para frente, tá? Então, depois do desenvolvimento, você vai ter, então, a conclusão da cartilha, que eu vou orientá-los também no final, tá? E depois da conclusão, finalizamos a cartilha e você estará pronto, então, ó, após a conclusão do projeto integrador, que é esse, no caso, que vocês estão fazendo, terminado, entre aspas, né, você está pronto para atuar no mercado de trabalho, tá ok? Então, isso aqui é o que a gente vai fazer até o final. Lembrando que não vai ser só a cartilha, tá? Vocês vão fazer alguns cálculos para mim. Por exemplo, hoje, tá? Eu quero ver como é que vocês estão, até para que vocês entendam como é que vocês vão fazer essa cartilha, tá? Eu quero ver se vocês realmente, o que vocês aprenderam lá no C anterior. Então, para isso, hoje, tá? Hoje, então, vocês vão me entregar, tá? Já entregaram. E aí eu só quero que já vou orientá-los em relação à introdução. Quem fez lá, tá? Para mim, a introdução e me entregou, tá? Que já está lá na plataforma, vocês vão ter que passar para o Word, tá? Passa para o Word direitinho, como está aqui o exemplo, ó. Faz a capazinha, tá? Já deixa para mim na semana que vem, me entrega já a capa, tá? Com a introdução, tá? E aí a gente, na outra aula, começa a fazer o índice, tá? E aí a gente vai por etapas, tá? Em doses homeopáticas. Então, a capa, tá? Com o mascote, onde vocês vão ter que dar um nome qualquer a ele. Esse aqui foi dado Proletarinho, vocês podem dar qualquer outro, tá? E logo em seguida a introdução. Isso no Word. Então, por exemplo, vai ter só a capa e a introdução. E na aula seguinte a gente já começa a fazer o índice da cartilha aí, onde eu vou orientá-los aí. Mas hoje, tá? Hoje, tá? O que eu quero hoje? Hoje vocês vão fazer isso aqui comigo, tá? Então, hoje, deixa eu colocar para dentro aí, que eu acho que entrou aqui agora. Deixa eu ver se entrou mais um. Não entrou ninguém. Então, vamos lá. Voltando aqui. Professor, Pois não? professor, posso fazer uma pergunta? Sim, sim, pode Então, sim. a parte da capa e da introdução não é para entregar hoje? É Não. semana que vem? Na semana que vem você já pode entregar. Hoje não precisa, tá? Se quiser deixar aqui, para me dar uma olhada, pode deixar. Mas, obrigatoriamente, entre aspas, deixa na semana que vem. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá bom. Eu tenho uma dúvida só. Pode falar. Essa cartilha que o senhor quer, o senhor quer assim, em questão assim contínua, tipo, toda aula vai ter que ter o princípio capa, índice, tudo, porque assim, eu assisto a aula e faço a aula pelo celular, eu não tenho acesso ao Word e PowerPoint. O que eu tenho acesso pelo celular é muito difícil, eu não tenho mentalidade para fazer como eu faço no computador. Então, assim, eu faço as atividades de uma maneira diferente. Eu queria saber com o senhor, se o senhor quer assim de contínuo, que toda aula tem a capa, toda aula tem um índice. Não, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma cartilha, tá? De qualquer forma, você vai ter que fazer uma cartilha. Então, ela necessariamente vai ter que ter a capa e aí vai seguindo, né? A capa, a introdução por enquanto, até ela se formar como um todo. Então, não é toda aula que eu vou querer capa, não. É por etapas, entendeu? Então, por exemplo... cada aula vai desenvolver, né? Cada aula. Então, por exemplo, olha só, vocês já começaram, vão me entregar semana que vem. A capa e a introdução, não é isso? A partir da semana que vem, vocês já começar a aprontar o índice, não é isso? Aí, na aula seguinte, você já tem que, já tem que estar pronto para mim lá, mostrando a capa, a introdução e o índice. E assim vai, tá? Tudo que você for desenvolvendo na aula seguinte, você já vai deixando lá para mim dar uma olhada. Até que ela se complete no final. Deu para entender ou não?
Oi? Pessoal, pode falar? Então, Entendi, sim. então tá bom. Então vamos aqui, pessoal, para a gente não perder tempo, e acho que quem quiser continuar fazendo alguma pergunta, fica à vontade, tá bom, pessoal? Mas o que eu quero... Professor, Pode não? é só uma pergunta. Pode fazer pelo PowerPoint? Olha, PowerPoint não é muito bem aqui, não vai caber bem. Qualquer livro que você faz, como se fosse um livro, ou uma revista, um livro especificamente, você faz no Word. Se você puder fazer no Word, você não tem condições de fazer no Word, porque isso aqui tem que fazer no Word. No PowerPoint não vai ficar legal. Entendi. Entendeu? É porque é texto, né? Como se fosse um livro, né? Um livrinho, um livreto, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que eu quero que vocês façam para mim hoje? Vocês vão ter que fazer um cálculo para mim, tá bom, pessoal? Então, eu quero ver o que vocês aprenderam lá. E a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Vocês aprenderam a fazer cálculo de hora extra, 50%, 100%? Não, porque ela só passou uma pergunta sobre isso, uma atividade. Ninguém aprendeu o cálculo Sim, de hora... professor. Ela passou, professor, a calcular hora extra, periculosidade. Ah, Tudo isso ela passou? passou. Passou? Sim, ela Quem foi passou, a professora? mas não passou a fundo, ela só passou uma atividade sobre isso. Quem foi Foi a professora Foi uma só. foi a instrutora Juliana em todas as atividades. Ela deixou um vídeo explicando como que fazia as atividades. E, se eu não me engano, todas as atividades eram em sequência. Tinha um pouquinho de cada coisa em todas as aulas. Então ela passou, que eu estou entendendo. Então ela deu... Mas eu quero saber se vocês conseguiam fazer. Ela passava alguma atividade para vocês completar, fazer um cálculo de hora extra, 50, 100? Chegou a passar? Sim. Chegou, não é isso? Vocês chegaram a fazer cálculo de INSS? Desconto? Sim. Conseguiram, né? Tá bom. Então vocês conseguiram fazer um cálculo de um salário líquido. É o que eu entendo. Então, o que eu quero fazer aqui, eu vou orientar vocês, o que vocês vão ter que fazer aqui para mim. Então, veja só, eu vou orientá-los aqui. Então, olha só, não se assustem com a grandiosidade do texto, tá? Eu vou até pegar por aqui. Isso aqui é um texto, tá? Onde vocês vão ter aqui, ó, 4 salários. Um salário com 2.500, outro com 1.500, outro com 3.200 e outros com 5.000 reais, tá? A folha vai ser rodada, tá? A folha, ela está sendo rodada em abril de 2022, tá bom? Bom, em abril de 2022, só para que vocês entendam, teve 2 feriados, no dia 15 e no dia 21 de abril. Tá? Então, olha só, para já começar, vocês vão ter que calcular o salário líquido desses 4 contratos aqui com esses salários. Tá? Bom, para isso, tá, pessoal, vocês vão ter, olha, um contra-cheque igual a esse aqui, ó, que vocês vão ter que me entregar. Vocês vão ter um contra-cheque para me entregar com os cálculos, segundo contra-cheque, vai ter 4 contra-cheques. 4, tá? 4 contra-cheques. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar e calcular, tá, esse contra-cheque. Então, como é que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Vou aumentar aqui. Então, por exemplo, como é que vocês vão fazer? Ó, que eu quero que vocês me entreguem isso. Eu tenho aqui um exemplo. Eu mudei só lá o valor do salário, tá? Eu vou botar aqui, ó, 1.300, ó. Botar 1.300, parecido com o que vocês vão fazer lá, tá? E o outro de 1.800, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Vai ser bem parecido. Os 2 colaboradores com salário de 1.300 e 1.800, tá? Recebem periculosidade. Vocês chegaram a falar sobre isso? Sim. Sim. Sim, não é isso? Tá. E fizeram 15 horas extras a 50% no mês de abril. Então, o que vocês vão ter que calcular desses 2? O salário líquido. Então, vamos aqui começar a fazer o cálculo do primeiro, só para que vocês entendam como é que vocês vão fazer lá para mim, tá? Então, vocês vão ter que fazer lá a memória de cálculo, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Depois lançar no contra-cheque. Então, vamos lá. Salário 1.300. O salário do primeiro lá, salário... Vamos lá, ó. Salário é igual a 1.300. Eu não tenho que calcular nada aqui, tá? Esse cara, tá? Ele tem o salário dele e é um salário que não preciso fazer cálculo proporcional nenhum. Ele entrou no início do mês, tá? E não tem cálculo proporcional. Então, o salário dele é 1.300. O que eu faço? Eu já lanço aqui na descrição, ó, salário, no contra-cheque lá que eu estou colocando para vocês, tá? Salário. E lanço lá nos proventos que ele tem direito, tá? Que é R$ 1.300.
Bom, aí eu tenho que calcular agora as horas extras dele, tá? Então, a hora extra dele, ó, a 50%, tá? Ele fez quantas horas extras a 50%? Deixa eu ver aqui. Ele fez 15 horas extras, tá? A 50%. Então, ele fez 15 horas extras, tá? A 50%. O que eu tenho que fazer? Então, calcular essas horas extras a 50%. E aí eu vou calcular. Como é que eu calculo isso? Tá? Eu vou pegar o salário dele, isso tudo é como vocês vão me entregar lá. A memória de cálculo e o contra-cheque. 1.300, tá? Vou dividir por 220, que é o salário, a jornada mensal dele. Tá? Deixa eu colocar aqui a calculadora, para que vocês acompanhem aí o cálculo. Vamos lá. Lembrando que eu estou gravando aqui, tá? Então, vamos lá. 1.300 dividir por 220, tá? 5.909 achei o salário hora dele. Então, 5,909, tá? Eu acrescento. A lei diz que para mim fazer o cálculo da hora é 50%, eu tenho que acrescentar 50% ao salário hora. E esse cara aqui, ó, é chamado de salário hora, tá? Ou salário hora normal, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar esse 5,909, tá? E acrescentar 50%, tá? Então, vamos voltar a calculadora aqui agora, tá? Eu vou voltar a calculadora. Deixa eu ver aqui, o que houve aqui? Vamos lá. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos lá. Abriu duas calculadoras. Então, eu tenho que pegar 5,909 e acrescentar. Vezes, então, 1,50%. Então, vai dar 8,863. Tá? Então, começando a calcular o cálculo da hora extra. Tá? 8,63. Deixa eu verificar se é isso mesmo. 8,863. Bom, se ele fizesse uma hora extra, ele já estava aqui. Isso aqui é igual, ó, a uma hora extra do funcionário. Só que ele não fez uma hora extra só. Ele fez quantas horas extras? Ele fez 15, tá? 863 vezes 15. Isso aqui vai me dar, olha, vezes 15 horas, 132,954. Então, 132,954. Ele fez, então, ó, arredondando, R$ 132,95, tá? Esse valor eu já tenho que colocar aqui no contra-cheque. Então, vamos lá. Hora extra. Professor, Oi. esse 1,50% saiu de onde? É porque quando a hora extra é 50%, porque você, na verdade, a lei diz o seguinte, que eu, para fazer o cálculo da hora extra 50%, eu tenho que acrescentar 50% ao salário hora, que é esse aqui, tá? Que é esse aqui que eu estou marcando aqui, vou botar em amarelo. Isso aqui é o salário hora. A lei diz que eu tenho que acrescentar 50%, então isso é referente aos 50%. Então eu já estou acrescentando de forma direta 50% ao salário hora, que é ele mais a metade dele, tá? Que vai dar 8,863. Aqui, na verdade, equivale a uma hora extra do funcionário. Esse 8,863, se ele fizesse uma hora extra, ele recebia R$ 8,86 com esse salário. Só que ele não fez uma hora só, ele fez 15. Então, eu tenho que pegar essa uma hora e multiplicar por 15. É o que eu fiz aqui, tá? Que vai dar R$ 132,95, tá? É o que vai lá para o contra-cheque dele. Oi. Desculpa atrapalhar, mas assim, embolou um pouco para mim, porque a professora Juliana, ela falou que quando fizesse o cálculo, na terceira casa, depois da vírgula, a gente podia acrescentar um número. Ou então pegar e depois, na segunda casa, se eu não me engano, foi no segundo número, tipo, se foi 0, aí botava e acrescentava um número a mais, que no caso seria 1. Se fizer dessa forma, vai tá errado ou não? Não, olha só, o que eu quero é o raciocínio, tá? O que eu quero que vocês façam é me dê o raciocínio. Então, o que vocês aprenderam lá é o seguinte, o que eu ensino no arredondamento é o seguinte, só para que vocês entendam, tá? Para que vocês entendam. Aqui, para o arredondamento, o que acontece? Quando a casa estiver entre, não sei se ela ensinou dessa forma, quando estiver na terceira casa, por que acontece? Nós aqui no Brasil, nós só recebemos com 2 casas decimais, correto? Então, você não recebe lá no seu salário R$ 1.300,953. Não recebe isso. Você recebe depois da vírgula com 2 casas decimais. Concorda ou não? Sim. Sim, não é isso? Então, como é que é feito o arredondamento matematicamente? Então, eu coloco em 3 casas aqui porque eu preciso da terceira para usar o raciocínio do arredondamento aqui no final. Então, por exemplo, se aqui na terceira casa, que eu vou marcar para vocês aqui em verde, por exemplo, aqui, ó, tá? Essa aqui tiver entre 0, um número no intervalo entre 0 e 4,
tá? Entre 0 e 4, eu excluo a terceira casa e permaneço com esses 5 aqui. Tá? É o que eu fiz. Agora, se é depois do 5 ali, na terceira casa, se tiver um intervalo entre 5 e 9, então, por exemplo, se aqui fosse já um 5, por exemplo, eu teria que somar 1 à segunda casa. Aí passaria a ser 96. Tá? Mas esse é o raciocínio do arredondamento. Mas eu não quero que vocês se esquentem com esse arredondamento aqui, não. Só quero o raciocínio, tá bom? Tá? Se vocês botar lá para mim um valor 132,93, eu quero só o raciocínio. Depois da vírgula, se você me der 95, 92, para mim não importa, tá? Eu quero só o raciocínio. Professor, ficou uma dúvida do... Oi? Um por cada vez, vamos lá. professor, então... Alô? Professor. Oi, pode falar. A professora Juliana, ela tinha ensinado pra gente. Peraí, pessoal, peraí, vamos lá. Vamos lá, peraí. Só uma pessoa, um de cada vez. A Karine que estava falando, né, Karine? A Karine fala, depois acho que a Gabriela fala, senão eu não vou conseguir, porque eu tô duas pessoas falando ao mesmo tempo. Vamos lá, Karine, aí depois a Gabriela, que eu acho que está falando. Vamos lá, Karine. Eu acho que era a mesma dúvida que a Gabi ia falar. Porque tá. a professora tinha ensinado pra gente, nessa parte que o senhor colocou 1,50, a gente só colocaria 50%, entendeu? Para calcular. E aí acho que muita gente fica confusa quanto a isso. Tá. Olha só, eu vou fazer só para que vocês entendam aqui. Eu estou ensinando da forma mais prática. Eu vou ensinar vocês aqui como ela ensinou, tá? Só para que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui. Olha só. Quando ela diz que é 50%, então se você pegar aqui, ó, concorda comigo? Ó, vamos lá, para que vocês entendam aqui, ó, 1.300, tá? Dividido por 220, beleza? Se você achar 50% desse valor, tá? Como ela te ensinou, vai dar 2,954. Tá? Então, se eu pegar 5.909, tá? Que é o salário hora, tá? Mais, por exemplo, ó, mais, que é 50% que ela falou, que ela explicou, 2.954, tá? 2,954. Se eu pegar isso, a lei diz que eu tenho que fazer isso. Então, 50% eu tenho que acrescentar. Vai dar a mesma coisa que eu fiz aqui o cálculo para vocês. Só que vai dar mais trabalho, dava mais trabalho para vocês fazerem esse cálculo. Demora mais. Então, 5,909 mais 2,954, que vai dar 8,863 também. Então, eu já faço direto, eu não preciso fazer esse cálculo. Então, vocês estão fazendo isso, vai dar 8,863. Da mesma forma, só que vocês estão fazendo o cálculo, né, para mim, mais demorado. Se você pegar, acrescentar, usar o fator de multiplicação, talvez ela não tenha orientado em relação a isso, tá? Dá na mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que vocês teriam que fazer mais cálculos aqui. Então, se você fizesse isso aqui, vocês iam fazer isso aqui, ó. Ainda fazia isso, ó. 5,909 vezes 0,50%, ou 50%, tá? Que vai dar isso aí, 2,954. E aí, depois pegaria isso aqui, 5,909, somaria o 2,954 para dar 863. Esse é o cálculo correto que vocês teriam que fazer. Só que, em vez de fazer esses dois cálculos aqui, que eu estou marcando, eu já pego, uso a matemática ao meu favor. Tá? Eu pego e uso o fator de multiplicação. Multiplico direto, vezes 1,5. Que ele já acrescenta, ela já vai pegar o salário hora e já vai acrescentar direto os 50%. Tá? Que aí vai dar o total de 8,863. Deu para entender ou não? Eu entendi. Entendeu? Eu ainda não entendi de onde saiu esses 1,50. 1,50, na verdade, olha só, para que vocês entendam aqui de novo. A lei diz que eu tenho que acrescentar 50% ao salário hora para calcular a hora extra 50%. Tá ok? Eu já tenho aqui nesse primeiro cálculo, ó, que já que eu estou marcando para vocês, eu achei o salário hora, que é 5,909. Então, se eu fizer da forma que a professora ensinou vocês, eu teria que fazer isso. Ó, achar 50% do salário hora, que dá 2,954. Mas esse aqui não é o valor que eu tenho que iniciar o cálculo da hora extra do funcionário. Eu ainda tenho que acrescentar, tá, ao salário hora este valor, que dá 2,954, que no final vai dar 8,863. É isso que foi ensinado a vocês. Tá? Só que se eu fizer dessa forma aqui, eu vou perder tempo. Eu não preciso perder esse tempo todo. Como eu falei, eu vou usar a matemática a meu favor. Tá? E aí eu uso o quê? Um recurso que a matemática me dá, que é o chamado fator de multiplicação. Tá? Esse 1, na verdade, quando eu uso esse 1, ele já está carregando de uma vez só esses 2,954.
Tá? É como se eu estivesse aqui somando direto, ó, 5.909 mais 2.954 direto, tá? Que vai dar 8.863. É como se estivesse acontecendo isso. Tá? Então eu uso ao meu favor. Se você pegar na calculadora e fazer da forma que eu estou fazendo, vai ser bem mais rápido. Mas você pode fazer da forma que você aprendeu com a professora. Eu só quero o cálculo, tá? Desde que você me dê lá no final 132,95, tá tranquilo. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Esse trabalho que o senhor está fazendo pode ser feito em grupo ou é só individual? Não, é individual. Tá? Vocês podem consultar um colega ou outro, tá? Aí no computador, mas me entrega individualmente, tá bom? Deu para entender? Sim, professor. Então vamos lá. Aí eu calculei a hora extra 50%, já está calculado. Aí vocês estão lá. Veja que eu estou separando a memória de cálculo, vocês vão ter que me entregar separado, tá? E estou lançando no contra-cheque. Lancei a hora extra. Agora eu tenho que calcular uma coisa chamada o quê? Só tem isso para ele, tá? As 15 horas eu já paguei aqui. Eu tenho que lançar uma coisa chamada RSR. Lembra? Vocês deram isso? Ou DSR? Sim. Deram, né? Então, como é que vocês aprenderam isso? Como é que a professora? Ela ensinou que vocês têm que pegar os dias úteis e não úteis para calcular e fazer esse cálculo? Porque todo funcionário que tem hora extra tem direito ao reflexo. Certo? Se eu não me engano, foi dessa forma que ela ensinou, sim. Então, aí você vai ter que fazer o quê? Pegar o mês lá que está sendo rodada a folha que eu deixei lá, e no caso vai ser o mesmo de vocês lá, que é em abril. Tá? Em abril tem 30 dias, o mês de abril, sendo que teve 2 feriados, tá? O dia 15 e o dia 21. Se eu pegar aqui, pegar aqui o calendário, com vocês aqui junto, ó, em abril, eu tive um domingo, dia 3, 10, 17 e 24. Teve 4 domingos e 2 feriados, no dia 15 e no dia 21. Tá? Então, na verdade, teve quantos dias não úteis aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias não úteis. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias não úteis. Então, para calcular esse cálculo, vai ter que ser 24 por 6. Eu vou ter que dividir o salário, esse valor da hora extra dele por 24 e multiplicar por 6. Foi isso que ela ensinou a vocês. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou colocar aqui, registrar, ó, RSR, tá? Então, a primeira coisa que eu calculei aqui é a hora extra, eu vou destacar aqui, tá? Hora extra, eu vou botar em verde aqui e vou começar agora a calcular o reflexo, tá? Que é o que eu tenho que calcular. Você vai pegar lá 132,95, tá? Dividir por 24 para calcular o reflexo, tá? 132,95. 132,95 dividido por 24 dá 5,539. 5,539. Isso aqui agora, o que eu faço? Multiplico pelos dias não úteis, tá? Eu divido, pego o valor da hora extra, divido pelos dias úteis e multiplico o valor que der pelos não úteis. Então, 5,539 vezes 6 dias não úteis, que foi aqueles domingos e feriados. Eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vezes 6, que vai dar 33,237. Então, ó, 33,237, eu vou arredondar para quanto? 33,24, tá? Como eu orientei ali acima agora. Mas isso aqui não importa não, tá, pessoal? Bota só o valor lá que vocês encontrar, tá? Então, eu vou lançar lá no contra-cheque, tá? R$ 33,24. Então, venho aqui no contra-cheque. Venho aqui, lanço lá no contra-cheque, tá? 33,24. E 24. Pronto, eu já acabei de calcular o que eu tinha que calcular desse pessoal aqui, tá? Bom, aí eu vou agora somar a remuneração bruta dele, tá? Que vai ser 1.300, que ele só tem isso, tá, pessoal? Ele só teve... Deixa eu ver aqui, vamos ler de novo aqui o enunciado, ver se ele teve periculosidade aqui ou alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, olha só. Desculpa aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar. Ele teve periculosidade. Vocês calcularam lá, ensinaram a calcular periculosidade lá, não é isso? Antes ele tinha periculosidade, eu não acabei não botando aqui, ó. Periculosidade, ó. 30%, tá? Então, a periculosidade, vamos voltar aqui agora. Antes aqui, ó. Periculosidade, tá? 30%, antes de tudo, tá? A periculosidade, eu vou aqui destacar aqui em azul, tá? Como é que é feito o cálculo? Lembra que é em cima do salário base? Foi? Ó, 30% de 1.300. Então, 30% de 1.300 vai dar, ó, 1.300, acha 30% desse valor, vai dar R$ 390. Então, eu já calculei o valor da periculosidade, que, na verdade, tem que entrar aqui, ó.
tá? Só que, ó, R$390, tá? Este valor tem que entrar no contra-cheque também, tá? Então, vamos aqui. Só que agora é o seguinte, para fazer o cálculo da hora extra, quando o funcionário recebe periculosidade de forma habitual, esse salário também integra, veja bem, integra o valor do salário dele para fazer o cálculo da hora extra, tá? Eu tenho que pegar mais de R$390, tá? E aqui, agora sim, eu dividi por 220, tá? Então, quanto que vai dar aqui? 1.690, tá? 1.690. Então, vou ter que calcular a hora extra de novo, tá, pessoal? Por quê? Porque o valor da periculosidade integra o salário. Então, agora sim eu vou pegar lá 1.300, 1.690, vou até apagar aqui, ó, para que vocês vou deixar bonitinho para vocês aqui, ó. 1.690, aí eu faço aqui todo aquele raciocínio de novo, ó, 1.000, tá? 690 dividido por 220. 1.690 dividido por 220. 1.690 dividido por 220. Por que eu tenho que integrar? Porque faz parte. Toda vez que o funcionário recebe insalubridade ou periculosidade de forma habitual, isso integra o salário para efeito de qualquer outro cálculo, tá? Então vai dar 7,681. 7,681 salário hora, tá? Ó, salário hora dele passa agora a esse valor aqui, tá? Então agora é fazer aquele cálculo que eu já fiz com você, ó, 7,681, acrescento, tá? 1,50 ou 50% de uma vez só, tá? Eu vou fazer esse cálculo, tá? Isso aqui, ó, 7, vamos lá, refazer aqui, ó, 1.690 dividido por 220 vezes 1,5, que vai dar 11,522. 11,522. Eu vou pegar agora 11,522 vezes 15 horas que ele fez extra, tá? Isso aqui vezes 15. Eu vou pagar ele 172.840. 172.840. Eu posso arredondar, tá? É um zero, então, ó, 172,84 centavos, tá? Então, aqui no contra-cheque, vai para 172,94 centavos. É 94,84 centavos. E agora, o correto agora, para eu fazer o cálculo, eu tenho que pegar o valor da hora extra correta, para fazer o cálculo do reflexo. 172,84 dividir por 24 dias úteis do mês de abril, para fazer o cálculo do reflexo. 172,84 dividido por 220. Deixa eu botar um para dentro aqui rápido. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos voltar ao cálculo aqui. Tá? Vamos lá. 172,84 dividido por 24 vai dar 7,201. Tá? 7,201. 7,201. Esse valor eu passo para cá, para baixo, 7,201, e multiplico por 6. Vezes 6. Vai dar 43,21 redondinho. Tá? Então, aqui, ó, 43,21 redondinho, tá? Eu não preciso nem ter trabalho de arredondar. Já deu com duas casas decimais redondinho. Então, vem para cá, ó, 43,21. Pronto, tudo que eu tinha que calcular desse funcionário eu já calculei. Então, lembrando, quando tem periculosidade, tem que pegar o salário mais a peri para calcular a hora extra. Tá? Eu espero que isso aí eu tenha ensinado vocês também. Tá? Então, 1.300. Agora eu vou calcular a remuneração bruta do funcionário. Mais 390, mais 172,84, mais 43,21, vai dar 1.906,05. Então, esse é o valor que eu tenho que colocar aqui. 906,05. Pronto, eu já calculei, tá? Agora eu tenho que calcular o líquido do funcionário, tá? Eu já calculei a remuneração bruta, então eu estou querendo aqui é o líquido, ó, como eu estou pedindo, tá? Então, para calcular o líquido desse funcionário, eu tenho que calcular o INSS. Então, aí, essas bases aqui é isso aqui, ó. O salário base do funcionário é sempre o salário dele puro, tá? Sem nada, sem os adicionais. Qual é a base do INSS aqui que eu vou usar para calcular o INSS? 1.906,05, porque tudo aqui tem incidência de INSS. Salário, peri, hora extra e RSA. Então, eu pego tudo aqui, tá? 1.906,05, tá? Como está aqui, vou até aumentar aqui, ó. 1.906,05. Então, eu já posso calcular o INSS. Para isso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Usar a tabela, tá? Eu deixei lá uma tabela para vocês lá, a tabela do INSS,
tá? Para que vocês façam esse cálculo. Então, vamos aqui pegar essa tabela. Acho que eu já não deixei ela aqui aberta. Vou pegar aqui a tabela para calcular com vocês. Ó, tem que calcular a tabela, usar a tabela para calcular o INSS. Tá? Então, vamos aqui para a tabela, que eu já deixei lá com vocês lá. O cálculo do INSS. Tá? Vamos aumentar aqui para vocês aqui, para 200%. Bom, 1906,05 está em qual faixa aqui para calcular o INSS? Tá? Está entre 1.202,01 e 2.427, porque 1.906 está entre 1.212 e 2.427. Então, é 9% que eu tenho que usar e usar a parcela deduzir de 18,18. Então, eu já sei que é 9% e usar como parcela deduzir 18,18. Então, venho para cá, tá? Venho aqui para o contra-cheque, bota aqui embaixo, ó, cálculo INSS. Tá? Cálculo INSS. Vou aqui colocar destacar aqui para vocês aqui, para que vocês façam a mesma coisa, tá? Memória de cálculo. E vem aqui, ó, base do INSS, vou ter que pegar lá 1.906,05, tá? Aplicar 9%, que vai dar, vamos lá, 1.906,05, aplico 9%, que vai dar 171.544, é igual a 171,544, só que esse valor ainda eu tenho que deduzir 18,18 da parcela a deduzir. Então, eu tenho que voltar na calculadora, menos 18,18, 153,364. Então, 153,364. Esse valor que eu vou lançar lá no contra-cheque, o valor calculado de INSS. Tá? Então, eu tenho que lançar, tá? Eu vou arredondar aqui para R$ 153,36. Tá? 153,36. Esse é o valor que eu tenho que usar lá para lançar, jogar lá para o contra-cheque. Então, eu venho aqui, ó, lá, pulo aqui um aqui, INSS. Tá? Eu tenho que lançar isso lá, na verdade, lançar isso aqui, ó, aqui em descontos, ó, lá na coluna da direita, tá? Que é o INSS, 153,36. Isso aqui eu vou ter que deduzir da remuneração bruta dele para achar o líquido agora, tá? Esse valor. E aí, vocês aprenderam, desculpa a pergunta, tá? Aprenderam a fazer cálculo de imposto de renda? Oi? Não lembro, sim, não. Eu acho que sim. Porque, veja bem aqui, ó, aqui eu estou deixando para você, nenhum funcionário acima tem vale transporte e nem dependente para imposto de renda. Tá? Então, esse funcionário aqui, por exemplo, que eu estou calculando aqui dele, eu tenho que verificar se vai ter cálculo de imposto de renda para ele. Esse funcionário vai ter? Não sei, eu tenho que vir aqui nesta tabela, vocês pegaram uma tabela igual essa daqui, ó, que está aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Eu estou destacando aqui, ó. É essa tabela do imposto de renda. Se vocês aprenderam, vocês têm que ter essa tabela aqui, tá? Bom, 1906, para eu fazer o cálculo de imposto de renda, ele é um cálculo parecido com o cálculo do INSS, tá? Nesse caso aqui, o funcionário até estaria aqui, ó, entre 1903,99 e 2.826,65, ele tem até que fazer esse cálculo aqui, tá? De imposto de renda. Como é que eu faria? Tá? Só para que vocês entendam aí. Eu tenho que pegar lá. Pô, desculpa interromper, então. Oi? Desculpa interromper. Então, esse imposto de renda, ele se enquadra nos funcionários que têm o dependente? Não, olha só. O cálculo de imposto de renda, os dependentes, não sei se vocês aprenderam isso aí, os dependentes é usado só se ele tiver. O que você faz, o que você tem como base para fazer o cálculo é o salário dele, a remuneração dele. Tá em 1903. Se ele tiver aqui, por exemplo, R$5.000, R$4.000, 3, se ele já tiver acima desse valor aqui, ó, se a remuneração que você calcular ali embaixo, tá, acima de 1.903,98, ele tem que calcular imposto de renda, independentemente se ele tiver dependente ou não. Tá? Se ele tiver dependente, é melhor para ele que ele desconta menos imposto de renda. O dependente, na verdade, é para o cara descontar menos imposto de renda. Não quer dizer que ele vai usar ou não o dependente. Se ele for solteiro, por exemplo, não tiver filho nenhum, ninguém depender dele financeiramente,
né, ele vai descontar mais imposto de renda e nem vai usar o dependente para o cálculo, como esse caso aqui que eu estou fazendo aqui. Então, ó, 1.906 está entre a faixa, ó, de 1.903 e 2.826,65. Por que 1.906? Porque essa é a remuneração dele aqui, ó. 1.906, ó. Vou até aumentar aqui para vocês verem, ó. 1.906,05 é o valor da remuneração dele. Está dentro daquela faixa lá para descontar o imposto de renda. Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Ele não tem dependente, como eu estou dizendo aqui, ó. Lá aqui, para vocês, eu deixei em vermelho. Ó. Nenhum funcionário tem dependente, tá? Então, vocês nem precisam usar os dependentes. Só vai precisar usar a tabela, tá? Sem os dependentes, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar aqui agora, ir para a tabela, 1.906, eu vou ter que aplicar 7,5 e deduzir 142,80. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui agora, pegar a calculadora, tá? Tem que deduzir, ó, 1.906,05. Para fazer o cálculo do INSS, eu tenho que deduzir necessariamente, desculpa, para fazer o cálculo do imposto de renda, eu tenho que deduzir necessariamente o INSS. Então, vamos lá. 1.906,05 menos o INSS, ó, menos 153,36, vai baixar para 1.752,69. Então, eu não vou precisar fazer cálculo de imposto de renda para ele. Por quê? Tá? Ele vai deduzir, ele vai ficar abaixo de 1.903. Por que ele ficou abaixo de 1.903? Como eu expliquei para vocês aqui, ó. Porque para fazer o cálculo do imposto de renda, eu tenho que pegar remuneração e necessariamente deduzir o valor do INSS que eu já tinha achado. Tá? Então, é o valor da remuneração total dele, aqui embaixo, bruta, menos o cálculo do INSS. Por isso que para fazer o cálculo do imposto de renda, primeiro eu já tenho que ter calculado o INSS. Tá? Então, nesse caso, ele não vai precisar calcular o imposto de renda. Tá? Então, fica tranquilo. No caso, não vai ter cálculo aqui de imposto de renda. Então, aqui eu já vou direto. Só teve INSS, eu já posso agora calcular o líquido dele. Tá? Qual vai ser o líquido dele? Tá? Vai ser os 1.906,05 menos 153,36. O líquido dele vai ser 1.752,69. Então, ó, 1.752,69. Tá aqui, ó. Tá? Esse é o valor líquido dele. Tá, pessoal? Então, aí, você só tem que fazer esse cálculo para mim lá e me entregar, tá? E colocar lá para mim, tá? O fundo de garantia dele. Qual é o valor do fundo de garantia dele? Tá? O fundo de garantia dele, ó, rapidamente aqui, ó. Vamos lá. FGTS, tá? Eu creio que vocês também aprenderam a fazer esse cálculo, tá? FGTS, tá? O que eu tenho que calcular do funcionário para calcular o FGTS? Eu tenho que pegar a remuneração dele, até que tudo incide, então vai ser os 1.000. Oi. Dá licença, desculpa. O senhor quer todos esses cálculos de contra-cheque, de FGTS, INSS, férias, tudo, não. 4 salários? Não, não é férias, não. Aqui você não vai fazer nenhum cálculo de férias, tá? Só quero contra-cheque do funcionário. Tá? Vocês vão fazer o que vocês conseguirem. Quatro pessoas, no caso. Não se estressa não, tá? Eu sei que você já deram isso. Eu quero só saber até onde vocês vão conseguir me entregar esse cálculo aqui hoje, tá? Se vocês conseguirem fazer ou 2, para mim eu acho que complicou. Oi? Eu acho que complicou um pouquinho, porque você colocou tudo de uma vez só para poder fazer. Tipo assim, tudo que tem que vir no contra-cheque, eu acho que complicou porque você colocou tudo de uma vez só. A gente, quando não tô falando que você tem que fazer igual, tá? Só tô dando um exemplo. A outra professora, ela colocou, ela foi passando cada atividade e depois ela foi colocando um pouquinho de cada vez. Então, mas olha só, aqui comigo não é isso, é o que eu tô falando para vocês. Aqui nessa UC aqui, eu tenho que pegar tudo que vocês aprenderam. Esse é o meu papel aqui. Vocês fizeram lá em partes. Agora aqui eu tenho que, como eu falei no início, aqui eu não estou dando a mesma C que vocês estavam dando anteriormente, não. Coloca na cabeça. Aqui é outra C já. Então, essa outra C eu tenho que saber se vocês aprenderam isso realmente. Tá? E aí é colocar tudo de uma vez só. Esse é o papel dessa UC. Tá? Oi. Professor, eu só queria tirar uma dúvida. No caso ali do DSR, aí no caso como o mês tinha 6 dias que não eram úteis, aí tu dividiu por 24, tirou 6 dias dos 30, né? E depois tem que multiplicar por 6, que também é os dias que não são úteis, é isso? O cálculo do reflexo é você pegar o valor da hora extra dele, né? Ou as horas extras, dividir pelos dias úteis, que no mês de abril foram 24,
tá? Vai dar 7,2201. Depois multiplicar pelos dias não úteis, que foram 6. Aqueles domingos, né, que tiveram 4, e mais o feriado do dia 15 e do dia 21. Tá? Por isso que ficou 24 por 6. Tá bom? Dividir pelos não úteis e depois também multiplicar pelos não úteis. Também, não, não. É dividir, ó, dividir pelos dias úteis, que é 24, e multiplicar pelos não úteis, que é 6. Ah, tá. Tá ok? Não, tudo bem. Bom, e aí, finalizando aqui, pessoal, para fazer o cálculo do o fundo de garantia, é achar os 8%. Que no caso de vocês, tá? É sempre o caso de vocês que são menores aprendizes, a alíquota usada é 2%. Mas aqui a gente vai usar sempre 8%, que é do trabalhador que não é um aprendiz, tá ok? Então eu aplico 8%, eu vou recolher para esse funcionário 172,484, eu vou arredondar, 172,484, eu arredondo para 152,48, tá? Então aqui, ó, 152,48, tá aqui, eu lanço aqui no contra-cheque dele, ó. A base também no contra-cheque, tá? 1.906,05 que eu usei, e vou recolher para lá no CFIP, tá? Na Caixa Econômica Federal, para esse funcionário, R$ 152,00 e consta aqui, ó, e 48 centavos, tá? 152,48. Tá? E o líquido dele, tá? Não tem imposto de renda, como eu falei, então nem a alíquota tem. E aqui eu calculei. É isso que eu quero que vocês me dêem lá. A memória de cálculo, tá? Separada, e lançar tudo no contra-cheque. Pessoal, não se estressa, faça o que vocês tiverem condições de fazer lá. Por isso que é essa UC aqui. Eu quero ver o que vocês aprenderam lá. Tá? Ah, professor, não vou conseguir fazer os 4. Faz o que puder. Se fizer um para mim, já fizer direitinho, eu já vi que você já sabe fazer. Tá? Cada um no seu tempo, sem estresse. Tá? Não precisa, professor, não vou conseguir fazer os 4, tem muito cálculo. Faz um só, tá bom? Mas me entrega lá até o final da aula. Tá ok? Professor. Oi. Pode só mais uma perguntinha. Vamos tirando as dúvidas agora. A gente tem aí 10 minutos. No caso da situação ali do adicional noturno, num dos salários do senhor comentou ali que tinha que acrescentar 20%, só que no outro o senhor não falou quanto que tinha que acrescentar. Aí nesse horário de 10 até as 5 da manhã, eu tenho 7 horas trabalhadas, né? Como é que eu faço isso? Então, olha só. Já entendi a sua pergunta. A adicional noturno é sempre 20%. Tá? Eu posso não ter colocado lá em cima, mas é sempre 20%. Tá? E lembrando outra coisa, ela deve ter orientado vocês. A adicional noturno, quando o trabalhador trabalha de 22 a 5, ele não tem só 7 horas. Ele tem 8 horas. Ele ganha 8 horas. Tá ok? Ele não ganha só 7, ele ganha 8. É um cálculo aqui por trás disso que existe, mas eu não vou aqui entrar em detalhes, só para que vocês lembrem. É 8 horas que ele ganha. Toda vez que ele trabalha de 22 a 5, ele ganha 8 em vez de 7. Tá ok? Porque a hora é reduzida para... a hora é reduzida para 52,5. Não é, a hora para o cálculo aqui não é equivalente a 60 minutos. É 52 minutos e meio. Que eu não quero aqui para enrolar vocês. Lembrando que é 8 horas. Trabalhou de 22 a 5, ele ganha 8 horas. Tá? E o adicional noturno é sempre 20%. Tá? 120? 20%. Sempre 20%. Tá. Aí pega as horas trabalhadas, né, e multiplica pelo... Você vai pegar... Então, para fazer o cálculo, é o que você vai fazer aqui. Ó, digamos aqui, ó, rapidinho aqui, para que eu vou fazer com você aqui, para que você veja. Digamos que ele tem aqui, por exemplo, salário de 1.000, tá? R$1.000. Só um exemplo, tá? Como é que você vai fazer o cálculo aqui? Você vai pegar, dividir por 220, tá? Esse é o cálculo do adicional noturno, tá? Um exemplo, se você tivesse salário de 1.000, tá? Isso aqui é só um exemplo. R$1.000. 1, 2, 3, divide por 220, acha também o salário hora. 4,545, 4,545. Aqui, 4,545, eu vou achar 20%, como eu falei lá. É o adicional noturno. Acho 20% do salário hora, tá? Vezes 20% vai dar 0,909. 0,909. Digamos que ele fez só 8 horas de adicional noturno, ele trabalhou só um dia, né? Então, eu vou pegar 0,909 vezes 8, que ele fez. E aí eu termino o cálculo aqui, tá? Então, vezes 8, ele fez R$ 7,272. 7,272, eu posso arredondar isso aqui para 7,27. Acabei o cálculo, tá? É assim que você vai fazer o cálculo do adicional noturno aí, tá? Correto. Nesse exemplo aqui, que você tem aqui o último. Você tem, na verdade, aqui o que tem o salário de 3.200, se eu ver isso aqui, ele trabalhou um dia. Então, esse um dia aqui eu já dei um exemplo prático.
tá? Você vai pegar, na verdade, para fazer esse cálculo, você vai ter que pegar, veja bem, o salário dele mais o valor da insalubridade. E aí depois dividir por 220 para fazer o cálculo do adicional noturno. Porque, como eu falei, insalubridade, quando o cara trabalha em peri, integra o salário. Então você vai ter que achar a insalubridade que é em cima do salário mínimo, tá? Lembra disso, que a professora já deve ter dado para vocês. O cálculo o salário mínimo hoje é R$ 1.212. Acha 40% desse valor e soma aos 3.200. Depois sim faz o cálculo do adicional noturno. Tá? Também, se tiver hora extra, a mesma coisa. Vai ter que pegar o salário dele, tá? Já ele tem hora extra. Pegar o salário mais o valor da tua insalubridade, que é 484,40 que vai dar. E aí sim vai fazer o cálculo tanto das horas extras como do adicional noturno. Tá ok? E aqui embaixo, com R$5.000, ó, você vai ter só o cálculo da insalubridade, vai também achar que vai ser 484,40, que eu já sei de cabeça, tá? 5.000 mais 484,40 é o valor da insalubridade. E ele trabalhou de 22 às 5 de segunda a sexta-feira, exceto no dia 15 e dia 21. Então, o que você vai ter que fazer? Ó? Vai ter que pegar o calendário aqui no último, ó, mês de abril, ele trabalhou de segunda a sexta só, exceto no dia 15 e dia 21. Tá? Então, todas as sextas, tá? Você vai ter que pegar aqui, ó, pegar direto. 5 dias aqui, 5, 10, 15, 20, 21. 21 menos esses dois feriados dá 18. Tá? Não, 19. 19 dias. Ele trabalhou 19 dias fazendo adicional noturno. O que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar aqui, ó, as 8 horas vezes 19. Ele vai fazer uma quantidade de 152 horas de adicional noturno. Tá? Deu para entender? Professor? Oi. É que a minha plataforma ela está ruim desde o mês passado. Eu não consigo entregar os trabalhos. Aí eu até pensei que era meu celular, mas eu tentei pelo computador, pelo celular da minha mãe. E eu não consigo enviar, dá erro. Aí eu posso te enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Pode sim. Tá? Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, na verdade, aqui já até botei, ó. Eu já até botei aqui para vocês. Eu até esqueci no final aqui, ó. São na verdade, 8 vezes 18. São 18 dias que eu botei. Dá 144. Na verdade, aqui, ó, mês de abril dele, rapidamente aqui, ó, de abril, deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui, ó. De abril, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, 21. Tá? 21. 21, né? Menos 2 dias vai dar 19. Então, aqui não é nem 144, ó. Aqui o correto, retifica lá. Vai dar 19 dias. 19 vezes, ó, 8. Vai dar 152 horas noturnas aqui, ó. Não é 144, não. Eu tinha dado 144, mas na verdade é 152 horas noturnas que ele fez. Eu já até dei para vocês, tá? E aí é só fazer o cálculo lá. Tentem fazer, pessoal. Não se estressa, não. Tentem fazer lá. Essa UC aqui não é tanto cálculo, não. Mas eu quero ver, tá? Só o que vocês sabem fazer, tá? A UC daqui para lá vai ser mais a cartilha mesmo e algumas uma ou outra aula que eu vou relembrar para vocês alguns cálculos. Então, eu acho que... Professor, a Indiela aqui está falando... se não conseguir... Pode falar. Pode falar, Indiela. Se não conseguir entregar os 4 cálculos hoje, pode estar entregando outro dia? Hoje você me entrega o que você conseguiu fazer, tá ok? Hoje você me entrega, então, o que você conseguiu fazer, tem que entregar. Depois, no outro dia, você pode até ir colocando lá na plataforma, fazendo o restante. Deu para entender? Sim, obrigada. Tá? E hoje enrolou, eu falo enrolou porque deu tudo, eu tenho que dar tudo de uma vez. Aqui eu tenho que dar nessa UC, tá? Aqui não é por doses homeopáticas como você deram lá, não. Aqui a UC é realmente ver o que vocês aprenderam lá, tá? Então aqui é isso, tá ok, pessoal? Por isso que vocês vão fazer a cartilha, tá? É colocar tudo que vocês aprenderam lá, aqui agora, tá? E de uma vez só. E aí eu vou orientando a vocês. Mas não se estressa aqui com essa atividade, não, tá? Ela ensinou de uma forma, eu estou ensinando de outra aqui, por isso vocês estão um pouco mais enrolados, mas tentem fazer lá o primeiro e o segundo cálculo, que é o mais simples. Só vai ter o salário, mais a peri, tá? E as horas extras. Pelo menos os 2 contra-cheques, acho que dá para vocês fazerem lá. Tá? Tentem fazer lá e me entrega. Aí na outra aula a gente já vai começar a trabalhar a cartilha novamente. Tá bom? Ok? Então vai lá, pessoal. Um abraço. Já tem 3 minutinhos aqui para a gente acabar. Dá um ok aqui e entrega, que a entrega da atividade é essencial, tá ok? Para que eu coloque lá a presença de vocês, tá?
Então, eu estou gravando aqui, eu vou tentar colocar esse áudio lá, o vídeo lá para vocês aqui. Eu vou aqui gravar e vou colocar ele aí na plataforma. Não vai dar para vocês verem de imediato, porque, como eu falei, o Google demora a processar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vai dando um ok aí, podem ir lá para a gente ir fechando aqui. Quem não conseguir, quem quiser tirar mais alguma dúvida, só tem 3 minutinhos. Um abraço a todos aí. Um abraço.